A paz do Senhor, eu sou o acadêmico Lucas de Melo Alves, o RA 18440965. Sou do Polo República São Paulo e estou fazendo o curso bacharelado em Teologia, a disciplina Prática em Pregação e Prática Ministeriais. O tema que foi nos passado aqui para fazermos esse trabalho mapa é o texto de Romanos 8, do verso 31 ao 39. O tema que eu coloquei aqui nessa pregação foi o amor de Cristo por nós. E a introdução aqui desse texto, nós vemos que o autor dessa carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo, foi um homem separado dos gentios, e foi escrita essa carta no ano de 57 da era cristã. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo na cidade de Canqueia, destinada à igreja que estava em Roma, capital do Império Romano. Na época, ela foi fundada não por Paulo nem por Pedro, como a tradição católica ensina. Essa igreja foi fundada pelos cidadãos romanos convertidos no Pentecostes e nas pregações de Paulo em suas viagens missionárias. Ali a gente vê que os cidadãos romanos, eles ali, através das pregações do apóstolo Paulo, ali eles fizeram reuniões entre eles, e eles ali foram eles quem fundaram a igreja em Roma. Aqui eu dividi em 3 partes. Na primeira parte, nós vemos o apóstolo Paulo começa falando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Paulo fala que Deus é por nós, ele está falando que Deus é por toda a igreja e por todo o cristão. Se Deus é por toda a igreja e por todo o cristão, ele não está falando que não se levantarão contra nós, mas sim que Deus é por nós e Deus é por nós. Todos aqueles que se levantarão contra nós não prevalecerão contra nós, contra a igreja do Senhor. Isso o apóstolo Paulo deixa-nos claro, que nós, a igreja do Senhor, não devemos temer contra nada que vem do mundo, nada que vem daquele que está contra nós. Não devemos temer, porque maior é o que está conosco, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele está à frente, Ele é o cabeça da igreja. E assim nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele fala que se a igreja do Senhor estiver firme com o Senhor, nada que vir do mundo, nada prevalecerão contra nós, contra a igreja. Paulo fala também dos escolhidos de Deus. Quem são esses escolhidos de Deus? São aqueles que têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Esses são os escolhidos de Deus. Já é o amor de Deus sobre nossas vidas. Paulo continua expondo que Deus deu o seu Filho para nos salvar. Nós vemos aqui que o Senhor tem algo muito precioso para nossas vidas. Se o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, lá do fundo do poço o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou de uma vida pecaminosa e estamos hoje na maravilhosa luz, que é na presença do Senhor. Se nós hoje estamos aqui, é pela graça do Senhor. O Senhor tem nos tirado de lá, o Senhor tem nos dado graça e nos fortalecido para estarmos firmes buscando a sua presença. E isso é que o apóstolo Paulo nos deixa claro, que venhamos viver sempre buscando a presença do Senhor. Nós vemos também que o apóstolo Paulo, ele fala: alguém pode até nos acusar, mas alguém que pode nos acusar não tentará nada contra nós, porque a vida eterna é garantida por Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu a vida eterna quando Ele morreu na cruz, morte de cruz, Ele morreu e ali Ele derramou o seu sangue e perdoou os meus pecados e os seus pecados. Ali fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aí somos justificados. Ele morreu, mas ressuscitou e está livre, sentado à direita de Deus Pai. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juízo. E o Senhor sempre está ao nosso favor. Se o Senhor está ao nosso favor, se o Senhor está nos defendendo, ninguém virá contra nós. Isso aqui fica claro, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre tem defendido a igreja de Deus, a igreja que Ele nos separou, a igreja que Ele deixou.
quem nos condenará? Tem muitos que podem nos condenar, os demônios por cairmos na tentação, as pessoas que estão ao nosso redor, podem nos acusar porque somos pecadores e perguntar por que nós é melhor do que eles para sermos salvos e eles não. Aí Paulo deixa claro que somos justificados por Deus. Só é salvo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Roma, ali para os cidadãos romanos, que nada do que vir do mundo salvará eles. Só há um meio para a salvação, só um caminho. A palavra do Senhor nos fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor nos fala e Ele deixa claro que só há um caminho. Que caminho que é esse? É Jesus Cristo é o caminho da salvação. Só Jesus Cristo pode nos levar ao paraíso, à vida eterna. Isso é bem claro que Ele nos deixa. Aí Paulo deixa claro que somos justificados por Deus. Só é salvo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Quando Paulo fala, que diremos, pois, a estas coisas, que coisas são essas? Ele está falando das coisas que tem do capítulo 1 ao capítulo 8. Ele nos ensina sobre a doutrina da salvação. Tudo aquilo que Deus fez por vocês, por meio de Cristo, é o que Paulo está escrevendo. A obra grandiosa que foi feita por vocês para salvar todos que crêem que Jesus é o Senhor e Salvador. Esses são aqueles que o Senhor salvou, esses são aqueles que têm a salvação e a vida eterna. O Senhor aqui tem nos deixado claro e o Senhor tem nos confirmado na sua palavra que se nós seguirmos a Jesus Cristo, somos salvos e teremos vida eterna. Isso é o que a palavra do Senhor tem nos falado. E assim é o que aqui o apóstolo Paulo ele tem ensinado ali para a igreja de Roma, para os cidadãos romanos. E assim, os cidadãos romanos, eles ficam duvidando por causa que eles acham que foi Paulo ou Pedro quem fundou a igreja, que não fundou a igreja. Mas ali o apóstolo Paulo ele fala que não foi Paulo e nem Pedro, mas sim os cidadãos romanos que ali em uma reunião entre eles fundaram a igreja em Roma. O Senhor aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo para eles como Deus maravilhosamente nos salvou. Ele começa pelo Evangelho em Romanos capítulo 1, verso 16. Ele explica como nós somos salvos, pelo Evangelho. Depois ele fala da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Alguém só pode ir para o céu se for justo. Como poderemos ir para o céu se formos justos? Se nós não... obras nossas nos levam a lugar nenhum, porque nós não merecemos nada do que Deus tem nos oferecido, do que Deus tem nos dado. Não somos imerecedores da salvação, da vida eterna. Somos salvos e temos a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aqui ele fala para... o apóstolo Paulo está falando que só pode ir para o céu se for justo. O meu pecado e o seu pecado foi colocado em Jesus Cristo na cruz. Enquanto isso, a justiça de Jesus foi colocada em mim e em você. Assim nós temos vida eterna, assim nós temos salvação. Pela graça, por meio de Jesus Cristo, nós temos salvação e vida eterna. Aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que não há outro caminho como podemos conseguir a vida eterna, a não ser por Jesus Cristo. Aí nós vemos no capítulo 8, 33, o apóstolo Paulo está falando, é Deus quem o justifica. Então, é Deus quem justifica, então não eu nem você não conseguimos justificação para a salvação. Não temos como conseguir, não tem mérito que possa nos levar a ter a vida eterna, a ter salvação, a não ser Jesus Cristo. Está bem claro aqui na palavra do Senhor. Somos justificados gratuitamente pelo sangue de Jesus na cruz. Quando o sangue de Jesus é derramado na cruz, somos justificados. Eu sou justo, você fica justo e temos vida eterna. Por esse meio, pela graça, gratuitamente, sem merecermos, temos vida eterna. Romanos 5, 8, o Senhor fala aqui do seu amor para conosco. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Aqui nós vemos o Senhor falando que Jesus Cristo morreu por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos nada, mas Ele morreu no meu e no seu lugar. E sendo assim, com a morte de Cristo, nós somos justificados. Essa é a parte 1 que aqui que eu dividi. Aqui eu começo a parte 2. Paulo fala das coisas que não nos separará do amor de Cristo. Porém, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou, o sofrimento não nos separa do amor de Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O sofrimento não nos separa do amor de Cristo, se aproximamos mais do Senhor. Paulo fala que para ser mais que vencedor tem que passar por todas essas coisas. Que coisas são essas que nós temos que passar? São as coisas que o apóstolo Paulo tem falado do capítulo 1 ao capítulo 8. Ele tem falado que nós passaremos por muitas coisas, aflições, nós passamos por desejos da carne, pelo desejo de fazer coisas que não agradam ao Senhor. Aí aqui nós vemos também que o apóstolo Paulo nessa carta aos Romanos fala da segurança do salvo, que é o crente. A certeza que temos da salvação é pela graça, que o Senhor nos dá por misericórdia, por meio de Cristo Jesus. Em 1 João 2:1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, tem um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, com a sua justiça, Ele nos perdoa, Ele nos justifica, e assim nós temos vida eterna. Aqui ele fala que nós, só por meio de Cristo, só por meio da justificação, por meio do sangue de Cristo é que nós temos vida eterna. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, não há outro caminho a não ser Cristo. Nós vemos também, nesse segundo bloco, Paulo fala sobre os poderes desse mundo, visíveis e invisíveis, presentes e futuros. A morte não pode nos separar do amor de Cristo, nem a vida com os seus atrativos, prazeres e deleites. Nada disso que o mundo tem nos oferecido separará do amor de Cristo. Nem os principados, que são os poderes humanos, não existe coisa alguma que pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Nada que aconteceu, nada que aconteça, nada que vá acontecer que possa me separar do amor de Cristo Jesus. Nem qualquer outra criatura, não há nada na criação de Deus que exista que possa separar-nos do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui o apóstolo Paulo ele deixa claro que nada desse mundo, nada que o mundo nos oferece, poderá nos separar do amor de Cristo, porque o Senhor nos escolheu. Nós somos escolhidos de Cristo, nós somos escolhidos de Deus. E aí os escolhidos de Deus estão firmes com o Senhor. E no momento que estamos firmes com o Senhor, estamos firmes na rocha, buscando a presença do Senhor e o Senhor nos fortalecendo cada dia mais, para buscarmos a presença do Senhor, a fazer a sua vontade e o seu querer. É assim que o Senhor tem nos orientado através da sua palavra para vivermos uma vida na sua presença conforme a sua vontade. O apóstolo Paulo ele deixa claro, nada do visível e invisível que possa nos separar. Nada do futuro, do presente ou do passado pode nos separar. Nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Nós somos selados com Cristo quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz. Ali foi o selo que temos com Cristo Jesus, e através desse selo, através ali da cruz, somos selados com Cristo e somos justificados e perdoados e justos para herdar a vida eterna. Assim, nós vemos que aqui, através dessa palavra, o apóstolo Paulo tem explicado, tem trazido orientação para os cristãos romanos. O apóstolo Paulo ele fala também que nós devemos amar aos irmãos, nós devemos amar o próximo. O apóstolo Paulo ele fala sobre essa questão de amar o próximo, porque a palavra do Senhor nos manda amar o próximo. Em 1 João 4,19,
o Senhor nos fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, Cristo nos amou primeiro. Então nós devemos amar a Cristo, nós devemos amar o irmão, amar o próximo. Em 1 João 3,16, o Senhor nos fala, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos irmãos. Se a palavra do Senhor nos fala que nós devemos dar vida pelos irmãos, é porque nós temos que dar nossa vida pelos irmãos, porque Cristo deu a sua vida por mim e por você. Quando Cristo deu a sua vida por mim e por você, nós fomos justificados, nós somos livres, e estamos livres até hoje pela graça do Senhor. E a palavra do Senhor nos deixa aqui para que nós devemos dar a vida pelos irmãos. Muitas vezes nós deixamos a desejar porque não temos paciência com o próximo, não temos paciência com o irmão. E aqui que nós venhamos aplicar essa palavra em nossas vidas, que venhamos ter paciência com o irmão, paciência com o próximo, sempre lembrando que Cristo amou a mim e a você, Ele deu a sua vida por mim e por você, e Ele deixa aqui escrito, Ele dá a ordem que nós devemos dar a vida pelo irmão. Nós vemos também em Gálatas 2:20, que Paulo ele deixa claro e ele fala ali, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo ele está falando que ele não vive mais ele, mas ele vive em Cristo. Ele ama, ele está falando aqui que Cristo vive em mim. Ele está falando que não é mais ele, mas sim Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo está falando, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo se entregou por Paulo. Paulo está falando ali que Cristo não se entregou só por ele, mas sim por todos os cristãos ali, por todos os cidadãos de Roma, quando ele está se referindo na carta aos Romanos, e está dando esse ensinamento sobre a salvação, sobre as doutrinas da salvação. Nós vemos que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele, do capítulo 1 ao capítulo 8, ele traz esse ensinamento sobre a salvação, sobre a doutrina da salvação, ali aos cidadãos romanos, que está diante de todos ali. Ele traz esse ensinamento e explica que não há como a gente viver uma vida sem Cristo Jesus em nossas vidas. Que nós venhamos sempre buscar a presença do Senhor, que nós venhamos sempre buscar deixarmos que Deus, que Cristo Jesus nos direcione e nos conduza a fazer a sua vontade. Isso é que o apóstolo Paulo deixa claro para os cidadãos romanos. Ele escrevendo essa carta ali, ele fala também que os romanos, os cidadãos romanos, diante de tudo isso que eles têm passado, eles estão salvos diante de Cristo. No momento que eles estão com Cristo Jesus, eles estão salvos, eles têm a vida eterna. Paulo explica isso e Paulo deixa claro. Então nós vemos que o Senhor também nos deixa na sua palavra que nós passaremos por aflições. Que aflições serão essas? São justo essas coisas que o mundo nos oferece. O mundo nos oferece maravilhas de pecado, e que nós venhamos viver nessa vida de pecado, não herdamos vida eterna, mas que venhamos viver uma vida digna, uma vida que seja conforme a vontade do Senhor. Isso é o que a palavra do Senhor tem nos deixado aqui. Espero que venhamos aplicar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.